E aí, pessoal, beleza? Como é que tá a quarentena? Obedecendo os pais, torrando o saco deles, como sempre, endoidando o cabeção, estudando. Nós vamos estudar, tá? E aí, da agora pra frente, eu já falei isso nos vídeos passados, no vídeo passado, esse é o nosso segundo vídeo. Toda segunda-feira eu vou postar pra vocês um vídeo, tá? E todos os vídeos agora pra frente serão só explicações. Eu vou explicar porque a matéria explicada por vídeo, ela gravada, fica fácil de você verificar de novo, né? E aí eu não vou corrigir exercícios por vídeo, eu vou mandar a correção dos exercícios na plataforma. Vocês é que vão fazer essa correção para saber se vocês estão indo bem na matéria ou não, se vocês entenderam ou não. Por quê? Quando vocês forem fazer a correção, vocês vão ver se acertaram ou não e ver quais são as dúvidas que você tem. Para quando a gente for fazer a nossa live, aí sim você vai tirar as dúvidas comigo. Porque não dá para ficar corrigindo, se alguém não puder estar online naquele momento e eu já tiver corrigido, a pessoa perde a correção. Então eu vou gravar os vídeos só de explicação, vou mandar as correções, então você vai ter acesso à correção o tempo que precisar. E aí nas dúvidas a gente tira nas lives, tranquilo? E aí nós estamos na página 46. Eu vou finalizar o capítulo hoje, tá? Das grandes navegações. E aí, o que a gente viu na aula passada sobre o Tratado de Tordesilhas, quando separa, né, Espanha e Portugal separam, lembrando que Espanha e Portugal foram os primeiros a cair no mar, exatamente por quê? Porque eles são uma península, tá vendo aqui? No globo aqui, ó. Espanha e Portugal são uma península, então são cercados por água. São cercados por água de três lados, tá vendo? Aqui é o Estreito de Gibraltar, então eles são cercados por água de três lados. E por causa disso, para eles irem em direção à Índia, fica muito longe, tá vendo a Índia aqui, ó? E o Espanha e Portugal teria que atravessar toda a Europa, enfim. Então eles estavam procurando rotas que chegassem lá. E os espanhóis já tinham uma ideia de que a Terra fosse redonda, com estudos, né? Galileu Galilei, né? Enfim, Copérnico. Nós tínhamos agora um novo mundo, porque nós temos vários estudos mais científicos. A escola de Sardes, né? Que a gente já falou sobre os estudos em Portugal de grandes navegações. Então, de um lado, você tem grandes estudos científicos, a ciência ajudando a pensar como que vai fazer essas navegações. Do outro, você tem aquele grande medo de encontrar, sei lá, animais estranhos no mar e ninguém imaginando que do outro lado do mundo tinha, então, esse mesmo continente, as Américas. Espanha atravessa, consegue chegar, então, onde hoje são as Ilhas Caribenhas. E aí Portugal também faz, e por causa disso fazem o Tratado de Tordesilhas, que a gente já conhece, que pega aí, ó, essa parte do Brasil. Então pega daqui para cá, né? E aí, obviamente, o início dessas grandes navegações, como a gente vai ver aqui, ó, na página 46, tá vendo? Página 46 e na página 47, junto com as grandes navegações aqui, ó, de quem? De França, Inglaterra e Holanda, que vão entrar depois de Espanha e Portugal. Tanto é que aqui, ó, no mapa da página 47, vocês vão perceber isso direitinho, que cada um deles tem uma corzinha aí, né? Por exemplo, os domínios franceses. Mas que diacho é verde onde hoje é o Brasil, se era Portugal que tinha vindo para cá? É simples. Apesar de Portugal ter pisado primeiro aqui, em 1500, né, com Pedro Álvares Cabral, franceses, holandeses, ingleses, eles não vão reconhecer esses domínios como sendo de alguém. Então, os franceses vieram, pisaram aqui. Tanto é que até hoje, no norte do Brasil, a gente faz fronteira com uma Guiana que a gente chama de Guiana Francesa. Por quê? Porque os franceses vieram para cá. Aqui, tá vendo? Guiana Francesa. Os franceses vieram para cá. Suriname e o Guiana. Nessa região tem gente que ainda fala o holandês, que fala o inglês. Por quê? Porque os holandeses também vieram para cá. No norte do Brasil, aqui, ó, em Recife, foi uma região que os holandeses também dominaram por mais de 20 anos. Foi 60 anos, se não me engano, que os holandeses dominaram aquela região, que nós vamos estudar isso mais para frente, quando ocorreu a União Ibérica, que você não precisa ficar sabendo nada disso agora. Mas aqui, nesse mapa, está te mostrando que várias regiões do planeta eles não eram reconhecidos. Espanha e Portugal, por exemplo, não era reconhecido como dono. Repare a Inglaterra, que a Inglaterra vai passar por regiões onde deveria, teoricamente, a Espanha mandar, onde hoje é o Chile, por exemplo. A Inglaterra vai ser o primeiro a dar aquela volta ao mundo, que é essa volta que tá em amarelo aí, ó. Que eles saem, passa por baixo aqui no cabo, onde é o Chile, na Patagônia Argentina, e dão a volta ao mundo, chegando do outro lado. O primeiro cara que faz isso, ele nem sobrevive, né? Ele morre no meio do caminho. Mas
e eles são os primeiros a darem a volta ao mundo e confirmando aí a redondeza da Terra, a despeito de muita gente acreditando que a Terra seja plana, né, para variar. E aí na página 48, nós temos as consequências da expansão, tá? Eles vão virem a folha aí, página 48, está te explicando quais são as consequências. Nós temos que lembrar o seguinte, de onde é que veio esse dinheiro todo? Nós temos dois grandes poderes por trás da construção desses navios e de colocar pessoas dentro desse barco para poder mandar. O poder vai ser os monarcas, né, os reis, e esses grandes monarcas eles vão usar a expansão marítima como expansão dos seus poderes. Então as riquezas que eles estão buscando do outro lado do mundo, em outras regiões, seja pelo comércio nas Índias, porque eles vão encontrar o caminho para as Índias, ou seja, por extração de metais preciosos. A Espanha vai encontrar prata, né, primeiro, depois Portugal vai encontrar ouro também no Brasil, vai enriquecer essa monarquia que está atrás de acúmulo de metais preciosos. Porque nesse momento nós temos o início do capitalismo. É a primeira vez que o capitalismo surge. Até então, a gente não tinha um sistema produtivo, um sistema econômico que pensasse dessa forma. É o que a gente chama de mercantilismo, o capitalismo mercantil, que a gente já viu em sala de aula. Acúmulo de metais preciosos, a busca de não tem concorrência, a concorrência entre eles, não tem comércio entre eles, é só para eles mesmo, o acúmulo é só para eles. E a colônia, que é onde eles vão dominar, só pode fazer comércio com a metrópole, que quem domina, ou seja, Lisboa, que é a capital de Portugal, vai mandar em todas as cidades ou vilas que forem fundadas aí na colônia portuguesa, que mais tarde a gente vai chamar de Brasil, e essa colônia só pode fazer comércio com eles, que a gente chama de pacto colonial. Lá na frente a gente também vai ver isso. Então essa disputa entre essas grandes potências vai ser quem dominar o mar vai conseguir ter uma monarquia mais poderosa. Então o poder da monarquia. O segundo poder é os burgueses, que começou a crescer, porque o comércio é que faz os burgueses ficarem poderosos. E agora, com rotas marítimas, os burgueses começam a se tornar mais poderosos ainda, principalmente na Inglaterra, que vai despontar lá na frente com algumas consequências muito importantes, como a Revolução Industrial, que a gente vai ver depois. Como que os burgueses, na medida que o comércio vai acelerando, o rei vai enriquecer, a monarquia vai enriquecer, logicamente, mas de outro lado nós temos essa segunda força, que são os burgueses, tá? E aqui você tem as expansões, tá? Rotas comerciais. Por que o comércio? Porque é através dele que você vai ter reforço, né, dos absolutistas, dos reis monarquistas, por isso o absolutismo vai ser central, e você vai ter o comércio acelerando o processo de crescimento de uma nova classe social, que são os burgueses, que até então eles não eram a ameaça aos reis, mas com o passar do tempo vocês vão perceber que esses caras que dominam o comércio, eles vão ter um papel extremamente importante na história da agora para frente. Então grave na sua cabeça aí o comércio com os burgueses nas grandes navegações, tá? É aqui que você tem o que a gente começa a chamar de globalização. A ideia de global, do globo, de rotas comerciais, o mundo inteiro, conectando partes do mundo distantes para o centro da Europa. Então, quando fala globalização, é que agora a gente tem uma noção de várias partes do mundo que existem, agora sabe-se que o mundo é redondo e várias partes do mundo, e que eles estão conectados principalmente por causa do comércio. Por isso mesmo, o capitalismo. Tranquilo? Aqui na página 49, vocês têm um esquema de estudo que resume e te facilita compreender o que nós já estudamos até aqui, ok? Transformações econômicas da Baixa Idade Média para a Alta Idade Média, tá? Expansão marítima, os portugueses que foram os primeiros, a questão do medo, a escola de Sardes, os ingleses e franceses que vão contestar algumas terras, vai ter algumas guerras aí entre portugueses e ingleses, surgimento dos piratas, eu deixei o trabalho semana passada, espero que vocês tenham visto isso, tá? A Holanda, a Espanha, a descoberta de prata em algumas regiões, tudo isso aqui é um resumo do que vocês já viram. Pegue seus marcadores e tente verificar aquilo que vocês não entenderam, para quando a gente for para a live, vocês fazerem as perguntas corretas. E aí, eu vou deixar alguns exercícios para vocês online, tá? Vou escrever esse vídeo, ao final da explicação desse capítulo, nós já estamos finalizando esse capítulo, ou seja, semana que vem eu já vou passar para outros capítulos. Eu vou deixar essa semana inteira para vocês poderem fazer os exercícios e na live vocês vão me perguntando quais são as dúvidas que vocês tiveram, e aí é tranquilo, tá?
Não vou passar tanto exercício assim para vocês, mas é para finalizar esse capítulo, porque a gente não pode ficar parado enquanto está passando a quarentena. Então eu vou passando a matéria, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão perguntando, a matéria não é difícil. Verifique que nesse vídeo eu só passei 1,5 folha mais ou menos para vocês, então a matéria não é grande. Leiam, marquem aquilo que vocês acharam interessante, não entenderam para perguntar, mas façam tudo que for pedido para vocês. Tá? Eu vou mandar esses exercícios, vou corrigir os outros, vou mandar a correção dos exercícios semana passada, tá? E vou mandar estes para que semana que vem vocês me entreguem. Então fiquem tranquilos, não vai ser com correria, façam aos poucos e eu vou estar sempre aberto para receber qualquer pergunta de vocês, tá ok? Fica um abraço, pessoal, e até a próxima, ok?